Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Hoje estamos nós aqui, eu e o Luke, para dar mais uma aulinha para vocês de retrocomputação basic. E nas aulas anteriores, vocês aprenderam todas as bases da programação basic. Vocês aprenderam operadores lógicos, operadores aritméticos, operadores relacionais. Vocês aprenderam as principais estruturas de repetição e decisão. Vocês aprenderam a desviar o código de vocês usando os comandos goto e gosub. E nas aulas de algoritmo, vocês também conseguiram uma compreensão um pouco mais profunda de como implementar algumas soluções e alguns algoritmos bem simples no Basic. Significa que vocês têm uma base relativamente sólida para começar a fazer coisas finalmente divertidas no Debate Creator, galera. Agora nós vamos começar a brincar com o básico dos gráficos do MSX, que é um dos principais motivos pelo qual você está nessas aulas. Você está nessas aulas porque você quer começar a fazer o seu joguinho para MSX, ou começar a fazer aplicativos com telas bonitas e tudo, fazer um trabalho que te dê orgulho, né? Que você sinta orgulho de ter feito. Então agora nós vamos começar a estudar o básico dos gráficos do MSX. Vamos com calma, tem muita coisa para aprender depois dessa aula. Essa aula é só para colocar vocês bem no início dos gráficos, e à medida que a gente for tocando nessas aulas, a gente vai falando formas melhores e mais bacanas de fazer as coisas que nós vamos ter que aprender. Então senta aí, prepara seu café e vem comigo para a aula. Então, a primeira coisa que a gente faz, como sempre, em todas as nossas aulas aqui do Debate Creator, a gente pega o código lá no GitHub do Debate Creator. As aulas de hoje estão lá na pasta MSX Basic. Então você vai lá em github.com, Debate Creator MSX Basic. Esses links estão todos na descrição, como sempre. Você vai abrir aqui essa pasta aqui, BasGRP aqui, que é onde está a aula de hoje. E nela você vai ter todos esses arquivos. Lembrando que para poder baixar a aula de hoje, você vai precisar do GitHub Desktop, que é esse softwarezinho aqui. E você vai vir aqui em Code, vai pegar esse cara aqui, vai copiar esse endereço aqui, vai colocar lá no seu GitHub Desktop e vai dar o clone do repositório para sua máquina. Se você não sabe como fazer isso, veja as aulas anteriores aí, que a gente faz isso recorrentemente em todas as aulas anteriores. Então, pessoal, vamos começar a estudar o código de hoje para a gente ver qual é o principal tema de hoje, tá? O autoexec.base nada mais é que um loader dos 3 programas que nós vamos usar para demonstrar as telas do MSX. Então a gente tem aqui o programa telas, o programa cores e o programa star. Vamos lá. O que eu quero demonstrar hoje? O que eu vou demonstrar hoje para vocês nesse código aqui nada mais é do que as principais telas do MSX. Se você já desenvolve aí em outros dialetos de Basic, tá? Como por exemplo BBC Basic ou outros Basics, o MSX ele tem um comando chamado comando screen, que é relativo aos outros dialetos, o comando mode, que é você coloca a tela em um determinado modo. E no MSX, a memória, os 16K da memória de vídeo do MSX mudam de acordo com o modo de tela que você está usando. E de acordo com o modo de tela também, você vai ter uma série de parâmetros que vão ser trocados na forma como você vai tratar aquela tela. O primeiro parâmetro do comando screen, ele varia de 0 a 4, que são as telas do MSX 1.0, tá? O escopo da aula de hoje vai falar apenas de MSX 1, tá, galera? No MSX 2, 2 Plus, novos modos de tela são adicionados, até porque o processador de vídeo é modificado para processadores maiores, com mais capacidade, então o Basic ganha mais propriedade. Só que o foco hoje é MSX 1. Mais para frente, quando a gente for avançando, eu vou falar bastante sobre as telas do MSX 2 também, mas não é o foco de hoje. Então vamos lá, se a gente coloca o parâmetro 0 no comando screen, nós temos uma tela de texto, sendo que os caracteres de texto, eles vão estar 6 colunas por 8 linhas. E com esse bloco aqui de texto, a resolução da tela é 40 colunas por 24 linhas. E esse modo, por ser um modo de texto, ele só suporta 2 cores. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho o que é esse caractere 68 aqui. Se nós pensarmos que cada coisa no MSX é desenhada em um quadriculado, e cada pontinho desse aqui do quadriculado são os bits do MSX, quando eu digo que um caractere é 6 por 8, significa que ele usa 6 colunas, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 8 linhas. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Da screen 0. Ele vai até aqui,
e vai usar todas essas linhas aqui. Então é isso que eu quero dizer quando eu coloco lá que a tela de texto da Screen 0 tem 6:8. E aí quando a gente pega essa relação 6:8 e divide toda a tela da MSX, a gente chega a uma resolução de 40 colunas por 24 linhas. A Screen 1, ela é um modo de texto que a gente chama, apesar de ser um modo de texto, ele é um modo híbrido. Por que ele é um modo híbrido? Porque nesse modo aqui, Screen 1, a gente consegue usar não só os caracteres de texto, só que dessa vez os caracteres de texto, ao invés de consumir 6:8, eles consumem 8:8, na mesma lógica aqui que a gente apresentou aqui. Na verdade, quando a gente está falando de Screen 1, ele vai consumir todo esse escopo aqui, 8:8. Por isso, por gastar um pouquinho mais aqui para os caracteres, a resolução dele cai em 8 posições, em 8 colunas. E aqui a gente tem 32 colunas por 24 linhas. Como o eixo Y não variou, a gente manteve a resolução. Mas como o eixo X variou, a gente perdeu a resolução, porque agora os caracteres usam mais espaço para serem preenchidos na tela. E aí a gente tem esse conceito aqui de cores por bloco, tá? Esse conceito de cores por bloco a gente vai demonstrar quando a gente for mexer naquele programinha Stars. Então eu vou deixar para explicar um pouco mais. E esse modo aqui, por ser um módulo híbrido, a gente já consegue trabalhar com 16 cores. Agora, quando a gente vai desenhar gráficos, a gente pode usar a Screen 1, mas normalmente ela não é a melhor tela, ele não é o melhor modo de tela para a gente desenhar gráficos. Para a gente desenhar gráficos, as melhores são os modos de gráficos, que seriam a Screen 2 e a Screen 3. O que é a Screen 2? A Screen 2 é a melhor tela do MSX1 para você produzir gráficos e jogos. Por quê? Porque ela trabalha no modo de tile set. Para quem não sabe o que é tile set, seriam pequenos azulejinhos que você constrói e usa durante o seu jogo. Ela não é uma tela gráfica bitmap. A gente vai falar muito mais sobre isso quando a gente for conversar sobre os algoritmos de construção de jogos com azulejo, né? Vou usar a palavra tile. A palavra tile ela é azulejo em inglês, pode ser tijolinho, azulejo, tem várias maneiras de se converter a palavra tile. Mas como a maioria das literaturas usa a palavra tile, a gente vai usar a palavra tile, tá? Então a gente cria esses bloquinhos aqui, esses tiles. Aqui são as cores por linha, de novo eu vou explicar isso mais tarde. E a gente também consegue trabalhar com 16 cores. Normalmente quando você quer construir um jogo na MSX, você usa essa tela aqui que o pessoal chama de tela de resolução alta da MSX1. É claro que resolução alta é muito relativa à época que você está falando, né? Resolução alta hoje em dia, em 2023, é 4K, 8K, né? Aqui, para você ter noção do que era resolução alta, a resolução alta lá da década de 80 da MSX te dá uma resolução em pixels igual a essa aqui. Se você ver as coordenadas do MSX, elas começam com 0 e vão até 255. De 0 a 255 nós temos 256 pixels na horizontal, vezes, se você começa aqui no 0 e vai até 191, você tem 100 na vertical. Então, se essa tela fosse uma tela bitmap, você teria uma resolução de 256 por 192 na Screen 2. E isso era considerado alta resolução lá na época. Isso aqui não dá nem 480p, né? 480p é 400 de resolução. A gente tem menos da metade aqui. A gente tem, melhor, um pouco mais da metade. Então isso era considerado alta resolução. E o MSX também tem uma outra tela, que é a Screen 3, que essa sim é uma tela gráfica em modo bitmap, ou seja, você pode tratar ponto a ponto. Mas por ser uma tela de baixa resolução, e quando eu estou falando aqui baixa resolução, também estou falando de baixa resolução lá da época da década de 80, a gente tem 64 pixels na horizontal e 48 pixels na vertical.
todos os modos, como usa o TMS 9918/28, nós temos só 16 cores para trabalhar. Então vamos dar uma olhadinha agora lá no nosso programinha de telas para a gente ver qual é a diferença das screens lá na prática quando a gente roda o programinha. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a testar o nosso programinha aqui. Vocês podem ver, esse aqui é o AutoExec, então quando a gente der aqui o .make, que a gente está no PowerShell, então a gente precisa dar .make aqui para o emulador. Vai levar um tempinho aqui para carregar o emulador, e vocês vão ver que a gente vai carregar exatamente essa tela aqui do AutoExec. Screen 0, width 40, aqui esse comando width a gente diz qual é o tamanho da tela, porque a gente vai ter no máximo 40, né? A gente já coloca aqui na resolução máxima da Screen 0. E aqui a gente tem todas as opções. Vamos começar por esse programinha aqui, que é o programinha telas. Se a gente apertar aqui a opção T, ele vai chamar o telas.base, que é o programa que faz as demonstrações de tela pra gente. Vamos lá. Quando a gente clicar no T, a gente vai carregar esse cara aqui, a gente vai automaticamente colocar a tela no Screen 0, e o comando que a gente usa nos modos de texto para determinar em qual ponto a gente vai começar a escrever na tela é esse comando locate aqui. E aqui a gente coloca a coordenada X e a coordenada Y dentro daquela resolução lá de 40 por 24. Então aqui, ó, 24, metade de 24 é 12, então aqui eu vou botar no meio da tela. E a metade de 40 seria 20. Só que acontece, se a gente colocar 20 aqui, a posição 20 vai ser para esse caractere S aqui. Então o S vai ficar no meio da tela e o resto da screen vai ficar totalmente para a direita. Não é isso que a gente quer. Então quando a gente está falando de Screen 0, o que a gente tem que fazer? A gente tem que contar aqui o tamanho da nossa string aqui, que nesse caso é 16. Se você ver daqui até aqui dá 16 caracteres. Então a metade da nossa string é 8. Seria aqui, ó, vamos contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o cara que tem que ficar na posição 20 é esse cara, é esse 0 aqui, que aí a gente coloca ele realmente no meio da tela. Então a gente tem que colocar 8 posições para a esquerda. Então se a gente pegar 20 e tirar 8 posições dá 12. Então quando eu executar, vocês vão ver que eu vou fazer esse print aqui, Screen 0 Enter, bem no meio da tela do MSX. Então, vamos lá, vamos clicar aqui no T. Tá lá, Screen 0 Enter. Você vê que ele está bem no meio aqui da tela. E ele está aqui no prompt, porque agora ele está esperando nesse input aqui para a gente digitar alguma coisa. Quando a gente digitar alguma coisa, vocês vão ver que ele vai para a Screen 1. E a Screen 1 é aquela que eu falei para vocês que os caracteres são um pouquinho maiores. Então, se a gente clicar aqui, olha como vai mudar a tela, ó. Tá vendo como os caracteres ficaram mais gordinhos, digamos assim? Então aqui, ó, tá vendo que tem um pequeno espacinho? Esse espacinho aqui é porque a nossa resolução pulou de 6 por 8 para 8 por 8. Agora vocês veem que os caracteres estão mais espaçados aqui no screen, né? E para comportar isso, a gente tem que jogar ainda mais para a esquerda, botando aqui o 6, para que ele pudesse ficar no meio da tela bonitinho. A gente tem que jogar ele mais ainda para a esquerda, porque esse S aqui, ao invés de estar gastando 6 horizontal, agora ele está gastando 8 horizontal. E aqui, ó, a gente começa a entrar nas telas gráficas. Eu não vou entrar nos outros parâmetros aqui do screen ainda, depois eu vou falar sobre eles, porque hoje a gente está focado aqui só nesse primeiro parâmetro. E aqui a gente já vê uma coisa diferente. A gente joga ele para screen 2 e a gente abre um arquivo aqui, tá? A gente ainda não falou sobre a abertura de arquivos no Basic, mas a gente vai falar no futuro aí, quando estiver andando aí mais em estruturas de dados, a gente vai aprender uma estrutura de dados chamada arquivo. Só que o que acontece? No MSX, a memória de vídeo ela é separada da memória RAM do MSX. Então, quando a gente fala de vídeo, a gente fala de VRAM. E a maneira que o BASIC encontrou para fazer os comandos ALT lá e usar o processador de vídeo da memória de vídeo por fora, foi considerar as telas gráficas como um arquivo. Então, quando a gente dá OpenGRT aqui, esse OpenGRT, eu estou dizendo, abra a tela gráfica. E esse é como o arquivo 1. Então, toda vez que a gente escrever no arquivo 1, a gente, na verdade, está escrevendo na tela gráfica. Então, aqui, ó. E outra coisa, outra diferença também fundamental quando a gente está falando de tela gráfica, quando a gente quer escrever em uma tela gráfica, a gente não usa mais o comando locate.
A gente pode usar o comando P7, que é o comando que a gente usa para desenhar pontos na tela gráfica. E para apagar pontos, a gente usa a preset. A gente poderia escrever esse código aqui, ao invés de P76495, a gente poderia escrever preset 128. A gente poderia escrever aqui o preset. Inclusive, esse preset aqui, ele tá para apagar esse P7. Então, deixa eu mexer nessas coordenadas aqui. Vai ficar igual. E vamos salvar. Então aqui, o que eu fiz? Eu desenho um ponto nessa coordenada 6495. Aqui a gente está falando de coordenada pixelada, tá? Então a gente isso aqui é um pixel para o MSX. E aí a gente faz o print no arquivo número 1. E o arquivo número 1 a gente sabe que é esse cara aqui porque a gente abriu ele como 1. E o arquivo que a gente abriu é a tela gráfica, que é o parâmetro aqui do comando open. Então aqui eu estou escrevendo no arquivo 1, que na verdade é a tela gráfica. E aí eu estou escrevendo screen2 enter nessa coordenada pixelada aqui. Então aqui a gente cai um pouco naquilo que a gente falou. O primeiro pixel do S vai estar aqui nesse 6495. E aqui eu só desenho o P7 para colocar o ponto e o preset para apagar o ponto, porque eu não quero que apareça um ponto ali, né? Mas o preset ele também serve para localizar aonde você vai fazer o print na tela gráfica. Então, ao invés de criar um ponto, escrever e apagar o ponto, a gente poderia fazer só isso aqui, ó, que seria não só muito melhor, mas muito mais inteligente. Então, ok, a gente dá um preset 6495 e dá um print e não vai precisar apagar ele, porque ele não chegou, esse pixel não chegou nem a ser aceso pelo P7. Vamos salvar isso aqui, vamos rodar, vamos dar o enter aqui para ver. Então aqui, ó, a gente já está na tela gráfica. Tá vendo aqui, ó, que ele ficou um pouquinho mais brilhoso aqui no início do S? Esse um pouquinho mais brilhoso no início do S é o ponto que a gente criou lá. E aqui o screen 3 ele é igual ao screen 2. A gente também usa o P7, preset para posicionar o ponto onde a gente vai começar a escrever. Ou seja, a gente também pode fazer a mesma coisa aqui. Então a gente está colocando 3224. Por que a gente está colocando 3224? Porque aqui esse cara já é um bitmap real. E vocês vão ver que por ser uma tela de baixa resolução, vocês vão ver imediatamente a diferença de como está escrito, porque aqui, por ser uma tela de baixa resolução, os pixels são muito maiores. Então vamos lá, vamos apertar aqui para a gente ver a diferença. E olha lá, olha só como ficou enorme isso aqui, né? Então é isso aí, pessoal. Esses foram os nossos 20 minutos de aula de hoje. A aula de hoje nem correu, voou, porque o assunto é muito legal, muito interessante. Então não deu nem para ver esses 20 minutos passando. Mas fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo, porque nós estamos só arrastando aí, só estamos chegando aí na primeira pontinha do iceberg aí. Vão ter muitas aulas a partir de agora falando sobre os gráficos do MSX. A gente vai fazer um mergulho muito profundo no VDP do MSX, no Basic, e a gente vai aprender muita coisa em Basic, como fazer, e quem sabe aí no final a gente tem até um joguinho pronto aí. A gente vai falar de sprite, vai falar das cores, vai falar de um monte de coisa. Mas os nossos 20 minutos de hoje acabaram. Então, se você quiser ajudar o Manelzinho, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, jogar aí pros seus amigos. À medida que vocês estão vendo aí, a gente já deve ter uns 350 inscritos no canal, o canal tá crescendo. Mas se você quer me ajudar a continuar com essas aulas, continuar aprendendo retroprogramação, não se esqueça de divulgar o canal, se inscrever e dar o like. Muito obrigado, um grande beijo para vocês que estão acompanhando aí e nunca se esqueça, seja feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Hoje nós vamos ter mais uma das nossas aulinhas, lembrando que toda sexta-feira, 20 minutos de aula às 19 horas no Debate Creator. Então não esqueça de colocar na sua agenda aí toda sexta-feira, 20 minutinhos de estudo. E a aula de hoje é Retroprogramação Basic. Vamos voltar aqui nos gráficos do Basic, onde a gente tinha parado na última aula. Se vocês não assistiram a última aula, por favor assistam, porque a última aula é efetivamente importante para a gente fazer um entendimento da aula de hoje. E a aula de hoje nós vamos falar sobre as cores e as formas
nos gráficos do MSX Basic, no caso do MSX1. Então vem comigo e vamos começar a entender como é que funcionam as cores e as formas lá no MSX1. Vem comigo. Então, pessoal, na última aula nós abrimos aqui o telas.base e mostramos as diferenças entre a screen 0, a screen 1 e a screen 2, que são as screens básicas do MSX quando a gente está falando de MSX 1.0. Lembrando que esse código aqui a gente baixou na aula anterior. Se você não baixou ainda o código da aula de gráficos do MSX, baixe o código, porque hoje nós vamos mexer com esse código aqui, o cores.base, que é esse careta aqui. Então, não tem o código ainda na sua máquina? Volta na aula anterior, baixa a pasta usando o GitHub Desktop para sua aula, para que você possa acompanhar aqui o que a gente está fazendo nesse programinha. E o que esse programinha vai fazer? Esse programinha aqui, nós vamos usar a forma chamada retângulo para colocar cada uma das cores do MSX para que vocês conheçam os códigos de cores do MSX. Então vamos começar a olhar aqui o programa. O programa é o cores.base. Lembrando que para rodar isso a gente tem aqui um altexec.base que tem os 3 programinhas que a gente criou para ver essa parte mais básica dos gráficos do MSX. Então quando a gente for dar o make, ele vai rodar esse altexec.base aqui. Então vou até fazer aqui uma vez para vocês olharem. Vou botar aqui o .make. Vocês vão ver que ele vai ter o loaderzinho dos programas, que é esse programinha basic aqui. E nesse loaderzinho nós vamos usar o cores, que é a opção C. Então vamos dar aqui a opção C. E é esse o programinha que a gente vai montar hoje. Como vocês podem ver, aqui nós temos cores que vão de 0 a 15. O 0, na verdade, não é uma cor real. O 0 no MSX1 ele é tratado como a cor do background. Então ele é como se fosse considerado uma cor transparente, digamos assim. Por isso que ela não aparece aqui. Mas existe aqui uma cor que está muito parecida com o preto, porque o nosso background é preto. Então o 0 é o transparente. O 1 é o preto. O 2 é esse verdinho mais escuro aqui. O 3 é um verdinho mais claro. O 4 é um azul escuro. O 5 é um azul mais clarinho. O 6 o vermelho. O 7 esse azul piscina. Eu não sei nome de cor, tá, pessoal? Mas vocês estão vendo as cores aqui, então acho que eu não preciso falar nome de cor, né? O 8 é esse vermelhinho mais claro. O 9 é esse vermelhinho mais claro ainda. O 10 a gente tem esse amarelo mais forte. O 11 é o amarelo mais claro. O 12 aqui a gente tem o verde mais forte de todos. O 13, se eu não me engano o nome dessa cor é ciano. Enfim, é essa cor aqui, que eu acho que o pessoal chama de ciano. Não sei se estou falando certo, mas eu acho que é o ciano. O 14 é o cinza e o 15 é o branco. E aqui, como é que a gente construiu essas faixinhas de cores aqui? Então vamos lá no programa dar uma olhada. Então nós vamos começar a olhar o programa aqui, pessoal. E do lado eu abri aqui um MSX Pen. Talvez até o MSX Pen não seja melhor. Talvez a gente seja logo para o Web MSX. Para quem não sabe o que é o MSX Pen, lá na primeira aula de programação basic eu falei sobre eles. E eu tô abrindo eles aqui porque eu vou aproveitar enquanto eu comento o programa, enquanto eu vou comentando o programa aqui com vocês, eu vou mostrando para vocês um pouco de como funcionam os comandos, assim, alternativas que vocês podem ter, tá? Então, começando aqui, a gente está usando o comando color. O comando color é o comando que a gente usa para dizer que cores nós vamos usar no MSX. Então, por exemplo, vamos supor de cores lá que eu quero colocar preto no branco aqui, né? Então, se eu der aqui um color 15, eu estou dizendo que a cor das minhas letras vão ser brancas, porque o primeiro parâmetro é a cor das letras. Em seguida, o próximo parâmetro é a cor do fundo, que é o 4 que a gente está usando aqui. E terceira cor é a cor da borda. Tá vendo que eu botei borda preta aqui? Eu posso colocar a cor da borda. Então vamos rodar esse cara aqui. Vocês viram que ficou muito parecido como é que tá agora, né? Agora vamos supor que eu quero colocar o preto. Eu vou vir aqui no color, vou colocar color 1 e 1. E aí, olha aí. Como eu troquei o segundo parâmetro do color de 4 para 1, eu troquei do azul para o preto. E é assim que a gente troca as cores no MSX.
A borda, você pode ver a borda colocando o terceiro parâmetro. Então, se a gente vier aqui no color 15,1,4, por exemplo, colocamos 15,1,4. Se a gente subir aqui e der o Enter, por que é que não mudou nada? Porque a borda ela não é visível na screen 0, que é o modo de texto padrão. Então, o que a gente vai fazer? Vamos construir aqui um pequeno programinha que coloque na screen 2 e aí sim deu color 15,1,4 e vamos ver o que ele faz. Vamos botar só a linha 30 aqui para parar a execução. Vamos criar um loop infinito aqui que fica indo do 30 para o 30 para sempre e vamos executar esse cara. Olha lá, agora vocês estão vendo a borda, ó. A borda aqui é essa bordinha azul aqui, ó. É essa bordinha azul aqui. Tá vendo aqui que a bordinha ficou azul? Vamos experimentar outro código de cor. Vamos dar aqui um Ctrl Stop. Vamos dar um lixo no nosso programinha. E vamos trocar aqui para 6, por exemplo. Eu acho que, se não me engano, 6 é vermelho. Vamos ver. E vamos executar de novo. Olha lá, mudamos a bordinha para vermelho. Eu não lembro se a screen 1 você consegue visualizar a borda na screen 1. Então vamos jogar para a screen 1 só para ver se a gente consegue ver a borda na screen 1. Screen 1. Tá aí, ó, a screen 1, como é o modo híbrido, também permite a gente ver a bordinha. Então é isso, quer colocar a borda, vai para o modo semigráfico, que é o modo 1, ou vai para o modo gráfico de alta resolução de 1980, para você poder ver a bordinha. Então agora vamos continuar analisando o programa aqui. Aqui a gente já viu essa linha na aula anterior, que é a Open Graph for Output as 1, que a gente está abrindo aqui a tela gráfica, GRP a tela gráfica como um arquivo, como número 1. Já expliquei por que a gente faz dessa forma lá na aula anterior, então se você quiser entender esse comando aqui, veja a aula anterior. E aqui nós temos algumas variáveis que nós criamos para o nosso algoritmo. Variável incremento. O que vai ser esse incremento? Nós vamos desenhar faixas na tela que vão ter incrementos, ou seja, eu vou desenhar uma faixa aqui, depois eu vou ter que desenhar outra faixa aqui, depois eu vou ter que desenhar outra faixa aqui. E aqui é a variável que calcula o incremento. Nós temos que desenhar na tela 16 cores, que são as cores começando do 0 e indo até o 15. Então esse for aqui, esse C, essa variável C, é a variável cor. Então a cada lupada aqui desse for, ele vai desenhar em uma cor diferente, começando na cor 0 e indo até a cor 15, que são os parâmetros máximos lá do nosso comando color. E aqui a gente calculou o incremento. Como é que a gente calculou esse incremento? Lembra lá quando a gente falou sobre a screen 2, lá na aula anterior, que a screen 2 ela tem coordenadas de pontos, né? Cada coordenada da screen 2, na verdade, é um pixel na tela, né? Então aqui são coordenadas pixeladas. E lá a gente falou na aula anterior que no eixo X, que é o eixo horizontal, que seria esse eixo aqui, as coordenadas começam em 0 e vão até 255, certo? Então, se eu pegar aqui 255 e dividir por 16, a gente vai ter o tamanho que cada faixinha vai ter na tela. E a gente chamou esse cara de incremento. Por quê? Porque a gente vai ter que variar as coordenadas do retângulo que a gente vai desenhar nesse incremento aqui de 255 dividido por 16. Então essa variável incremento aqui vai dizer, ó, começa aqui, agora soma mais tanto, agora soma mais tanto, para a gente saber. Vocês vão entender melhor quando eu explicar o loop. Aqui, obviamente, a gente tem um x inicial. O x inicial é a posição inicial no eixo x. Então aqui a gente quer começar no eixo x na coordenada 0, que seria essa coordenada aqui no eixo x, 0. Mas a gente também quer que ela não fique lá em cima na tela. Se a gente colocasse aqui, por exemplo, 0, 0, o que ia acontecer? Ele ia escolher este ponto aqui, que é o primeiro ponto da tela gráfica. Só que a gente tem que escrever lá um cabeçalhozinho com o número das cores.
Então, no eixo Y, a gente não quer começar no topo da tela. A gente quer dar um espacinho para poder escrever os numerozinhos. Então, na verdade, a coordenada que a gente vai usar aqui não vai ser a coordenada 0, 0. A gente vai começar na coordenada 0,10. Que seria um ponto mais ou menos por aqui. Que a gente está dizendo que está começando no eixo X. A gente está começando a coordenada 0. Porém, no eixo Y, a gente está começando na coordenada 10. E aqui, a gente também tem o x final, que vai ser o quê? O x final é a posição x final daquele cara que a gente está desenhando, que vai ser igual ao x inicial, que no nosso caso é 0, mais um incremento, que é esse valor que foi calculado aqui. Então, ele vai desenhar começando aqui, por exemplo, né? Ele vai começar, por exemplo, aqui. Vai somar o incremento e vai terminar aqui numa posição X, que é igual a 0 mais o incremento. E aí aqui a gente tem o Y final, que sempre vai ser 191, não vai variar, porque a gente vai querer que o nosso box ele fique desenhado começando aqui e indo até o final da tela. Então a gente vai usar a última coordenada no eixo Y. E aqui vamos lá. Essa variável CT eu não sei nem porque que eu criei ela, acho que ela é até desnecessária para eu não usar em lugar nenhum. Vamos matar essa variável CT aqui. Então aqui a gente começa o loop. Começamos com 0 e aí a gente vai para um comando muito importante, que é o comando line, que é um comando que a gente vai explicar hoje aqui como é que funciona. O comando line, nós usamos ele para desenhar linhas, quadrados e retângulos quando a gente está falando em desenhar na Screen 2, né? Então, vamos criar um programinha aqui no WebMSX. 10 Screen 2 para a gente entrar na Screen 2. E 20, vamos começar a brincar com o comando line aqui. O comando line, toda linha, né? Isso é geometria básica, toda linha começa em um ponto inicial e termina em um ponto final. Toda linha é assim. Então, a primeira coordenada que nós estamos dando aqui pro line é o ponto inicial. Por isso que a gente aqui no programa, a gente usa XY e XY, que é a coordenada inicial da nossa linha. Então, a coordenada inicial da nossa linha vai ser 0, coordenada inicial da nossa 10. E a coordenada final da nossa linha, vamos supor que aquele incremento tenha dado, sei lá, 20. Vai ser 20,192. Ou melhor, 191. E aí vamos botar aqui um loop infinito para a gente poder ver o que ele fez. E vamos rodar o código. Olha lá a linha que ele fez. Ele fez efetivamente uma linha. Por quê? Porque a gente só escreveu essa parte aqui do line. E como vocês podem ver, a linha que ele fez é uma linha branca. Porque é a linha que a gente configurou aqui como a cor base do nosso command color, que é o 15. Esse parâmetro aqui C é o parâmetro da cor. Tanto é que é o que a gente usa aqui no loop, né? Então ele primeiro vai escrever na cor 0, depois ele vai escrever na cor 1. E para vocês verem aqui no WebMSX, vamos listar o programa. E agora vamos adicionar lá o parâmetro da cor. O parâmetro da cor, vamos supor que a gente esteja escrevendo em vermelho, que é 6. Vamos executar agora. Olha aí, vocês viram que a linha agora ela mudou de vermelho, de branco para vermelho. Por quê? Porque a gente alterou esse parâmetro aqui, esse parâmetrozinho C aqui, que é o parâmetrozinho C da cor. E aí vem esse parâmetro BF. O que é esse parâmetro BF? B é box e F é fill. Box significa que a gente quer desenhar uma caixa, não uma linha. Ou seja, e aí essas coordenadas final aqui, ela deixa de ser
um ponto e passa a ser um vértice. E aí o command line começa a interpretar essas duas coordenadas que você entrou aqui como vértices do seu polígono que você quer desenhar. Então, por exemplo, se você botar aqui coordenadas que formem um quadrado, ele vai desenhar um quadrado. Se você botar coordenadas aqui que formem um retângulo, ele vai desenhar um retângulo. Então vamos experimentar esse parâmetro box aqui, para vocês verem. Então vamos lá para a execução de novo. Vamos listar de novo. Vamos colocar só o parâmetro box lá no final. E aí vamos executar. Olha só como ficou diferente. Ele identificou que a primeira coordenada, que é esta coordenada aqui, é o vértice esquerdo superior do retângulo. E ele identificou esta coordenada aqui, essa coordenada aqui, como sendo o vértice direito inferior do seu polígono, lá do seu... Mas ele não pintou o retângulo. Por quê? Porque a gente não usou o parâmetro fill. Fill em inglês significa preencher. Então, se a gente colocar o parâmetro fill, ele vai preencher esse polígono com uma cor específica. Então, vamos lá de novo. Vamos adicionar lá o parâmetro f de fill. Vamos executar. Tá aí, ó, desenhamos um retângulo vermelho, dando um espacinho aqui para a gente escrever 1, 2, 3, o que a gente quiser aqui. 1, 2, 3. Então aqui é o nosso cabeçalho e aqui a cor que a gente vai apresentar. E aí a gente já entendeu como funciona o comando line, a gente já sabe o que ele vai fazer. E aí o que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa imprimir aqui no cabeçalho a cor que a gente colocou. No Screen 2, a gente usa o P7 para dizer onde a gente vai começar a escrever. Então a gente pega o X inicial e tira 6 pixels dele, porque a gente quer escrever aqui bem no iniciozinho do retângulo, a gente não quer escrever no meio do retângulo. E a gente usa o comando print número 1, que é o comando print, vocês já sabem que é um comando para imprimir. Quando a gente está falando de número 1 é porque a gente quer que imprimir no arquivo. Como o arquivo que a gente está trabalhando é a tela gráfica, eu estou dizendo imprime na tela gráfica o valor de C. Então, quando for a cor 0, ele vai imprimir 0. Quando for a cor 1, ele vai imprimir 1. Quando for a cor 2, ele vai imprimir 2. Quando for a cor 3, ele vai imprimir 3. E assim sucessivamente. Aqui a gente está usando ainda P7 e Preset. Lembrando da última aula, a gente pode simplificar isso aqui. A gente pode cortar isso aqui, pular aqui. Porque o Preset também pode ser utilizado para posicionar o ponto, sem efetivamente desenhar o ponto. Vamos salvar esse cara. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incrementar o X final, ou melhor, eu tenho que incrementar o X inicial. Para incrementar o X inicial, eu pego a posição final anterior e transformo ela na próxima posição inicial. Porque, tipo assim, cada faixinha vai começar no final da anterior. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a posição final da primeira caixinha na posição inicial da segunda caixinha. E aqui eu tenho que fazer o X final da próxima caixinha. A posição final da próxima caixinha vai ser igual à nova posição inicial, que na verdade é a posição final da última caixinha, porque a gente já fez isso aqui antes, mais o incremento que a gente calculou. O que ele vai fazer agora? Das novas, sendo que uma delas seria a coordenada final anterior, vai ser a coordenada inicial, e a coordenada final vai ser a nova posição final. E aí a gente vai para a próxima cor do loop. E aí vamos rodar de novo para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Vamos fechar aqui o WebMSX, a gente não precisa mais dele, porque a gente já demonstrou tudo que a gente tinha que demonstrar. Então vamos fazer aqui o nosso ponto /make para levantar o emulador.
Aqui está ele, o glorioso OpenMSX. Aqui está o nosso já famoso loader. Vamos ver aqui o programa de cores, C. E tá aí. Começou na cor 0, imprimiu aqui o incremento, foi para a cor 1, imprimiu o incremento. Aí ele pegou a posição final da cor 1 e usou como posição inicial da cor 2, imprimiu o incremento. Pegou a posição final da 2, usou como posição inicial da 3, imprimiu o incremento, e assim foi até o 15. E é isso aí, agora você sabe criar um programinha que desenha as cores para você. Você nunca mais vai esquecer o que é que cada código de cor significa no MSX. É isso aí, galera. Passinhos de bebê. Temos mais um passinho de bebê para a gente começar a construir gráficos legais e muito sofisticados no MSX. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês agora no final da aula é que muito em breve nós vamos começar a falar de sprites, color spill, tile sets, e são coisas que vão demandar um conhecimento um pouco maior da arquitetura do MSX. Então muito em breve eu vou iniciar uma nova playlist chamada Arquitetura MSX, que a gente vai usar aqui como livro de referência, o famosíssimo livro, talvez o livro mais famoso sobre MSX que existe, que é o livro vermelho da MSX, porque para a gente poder trabalhar seriamente com gráficos no nosso queridíssimo MSX, a gente vai ter que aprender muito sobre o VDP do MSX, no caso do MSX1 pode ser o TMS 9918 ou o TMS 9928, e no caso dos MSX2, 2 Plus, Turbo R, a gente tem aí o 9938, 9958 e até mesmo as placas gráficas que foram feitas depois, como por exemplo a GFX 9000, que usa o V9990. Então, muito em breve nós vamos estar aí com essa playlist de arquitetura, onde nós vamos falar sobre os componentes da MSX, mas eu vou dar uma atenção toda especial ao VDP, porque esse é um conhecimento que nós vamos precisar não só para playlist de retroprogramação básica, mas também para as playlists de Fusion C, uma possível playlist de Assembly que a gente possa ter no futuro. E o conhecimento da arquitetura do MSX é um conhecimento que vai se replicar para todas essas linguagens de programação, porque o VDP é um só e é igual para qualquer linguagem de programação. Então, a diferença é como você vai fazer sintaticamente para chamar as mesmas funções do VDP. Então, é bom que esse conhecimento esteja à parte, porque aí você precisando conhecer o VDP do MSX, eu não preciso explicar 3 vezes para você como é que funciona o VDP do MSX, porque isso vai estar explicado em um vídeo separado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Luke adorou, tá aqui no meu colo assistindo a aula desde o início. Mas nunca se esqueça, seja feliz! Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Hoje é dia da gente trabalhar de novo no nosso Basic, nosso muito amado, muito querido Basic. E hoje nós vamos conversar com vocês como é que nós criamos pontos e vamos falar daquele probleminha que a gente comentou lá na primeira aula, quando a gente falou sobre as screens do MSX, a gente falou sobre o tal do famigerado Color Spill, e hoje eu vou dar uma explicadinha para vocês também no que é o tal do Color Spill, e vamos tocar a aula, porque hoje tem muita coisa pra gente falar, e eu quero que a aula não leve mais dos nossos 20 minutos de toda sexta-feira. Então vem comigo que nós vamos começar a entender agora como funcionam essas coisinhas nos gráficos do Basic. Se você está acompanhando nossas aulas desde o início, está acompanhando aí a nossa playlist, os links estão todos na descrição, você já sabe que os códigos que nós usamos estão no GitHub do Debate Creator, nesse endereço aqui, github.com/debatecreator. Os exemplos em Basic ficam aqui nesse repositório, MSX Basic, que você vai clicar aqui. E você já sabe baixar esse código para sua máquina, se não sabe, volta lá para o início da playlist. E os exemplos que nós vamos usar hoje estão dentro dessa pastinha aqui, a BASGRP, que é a pastinha onde tem os códigos exemplos dos gráficos em Basic, que nós vamos utilizar agora. Então agora nós vamos começar a mostrar para vocês uma coisa que vocês já sabem, que vocês já viram acontecer muitas vezes aqui, que é o ponto, né? Nós já usamos o P7, que é esse comandinho aqui, ó, P7, que a gente usa para criar pontos quando a gente está falando dos gráficos no Basic. Então é muito comum a gente dar o P7 lá para colocar uma frase na tela, porque a gente usa o P7 e o P-Reset para colocar os pontos, mas ele também desenha pontos. Então aqui a gente tem um exemplinho que a gente criou rapidinho,
só para mostrar a criação dos pontos. Tá aqui o P7, a gente manda para ele uma coordenada x e y. Nesse caso aqui, como a gente está falando de tela gráfica, né, Screen 2 são aquelas coordenadas pixeladas, ou seja, a coordenada x vai de 0 até 255 e a coordenada y vai de 0 até 191. E aqui a gente tem esse parâmetrozinho C, que é a cor. Então a gente pode ver isso aqui muito simples aqui no nosso queridíssimo OpenMSX. A gente digita OpenMSX, não, desculpa, aqui no nosso queridíssimo WebMSX do Paulo Pessim. Então vamos colocar aqui 10 Screen 2. Vamos colocar aqui 20, vamos colocar o P7. Vamos colocar uma coordenada mais ou menos no meio da tela. Então, metade de 255 vai dar 125,80, por exemplo. E vamos botar uma cor bem destacada, porque como o ponto é pequenininho, a gente tem que colocar uma cor legal, né? Vamos botar 6, que é vermelho. E aqui vamos dar um 30 GoTo 30 para deixar ele parado, e vamos executar isso aqui. Olha aqui, ó, tá vendo aqui que ele criou um pontinho vermelho bem no meio da tela? Então, olha o pontinho aqui. É o nosso queridíssimo pontinho que a gente criou lá usando o P7. E vocês já devem saber isso, porque a gente já falou bastante sobre o P7 aqui, tá? O que tem de diferente nesse código aqui é esse RND aqui, que vocês não devem conhecer ainda, porque a gente não usou até agora. Mas é a função do BASIC para a geração de números pseudo-randômicos, né? Não existe número verdadeiramente randômico, porque é um dos grandes problemas não solucionados da ciência da computação, como gerar um número verdadeiramente randômico. Mas a gente tem aqui a função range, que ela gera números pseudo-randômicos relativamente bem, né? Então, quando a gente coloca aqui o round 1, a gente está dizendo para ele gerar um número aleatório qualquer entre 0 e 1. E como a gente quer um número entre 0 e 255, a gente pega esse número aqui que ele gerou, multiplica por 255. Esse parâmetro aqui, a gente pode usar um número positivo, um número negativo, ou um parâmetro que vocês vão ver muito também, é o menos time. E o que é o menos time? Esses números, abre e fecha aspas, aleatórios, gerados pelo round, ele usa o relógio interno do computador para gerar um número qualquer. Então, se você botar um parâmetro numérico, você vai gerar números pseudo-randômicos que vão rodar fixamente. Por exemplo, se eu rodar esse programa aqui, vocês vão ver que ele vai gerar um monte de pontinhos na tela, porque aqui ele vai gerar uma coordenada x pseudo-randômica, depois ele vai gerar uma coordenada y pseudo-randômica, depois ele vai gerar uma cor randômica aqui, e aí ele vai gerar um ponto na coordenada x pseudo-randômica, na coordenada y pseudo-randômica e na cor pseudo-randômica. Mas se vocês verem que vocês executarem esse programa 5 vezes, vocês vão ver que ele vai gerar exatamente os mesmos 5 números. Por quê? Porque aqui a gente está usando um número e não o menos time. Se a gente usasse o menos time aqui, de cada execução do programa, ele escolheria um novo seed, uma nova semente para esse número pseudo-randômico e rodaria diferente. Então vamos rodar esse cara aqui só para vocês verem ele criando um monte de pontinhos, né? Aqui eu já expliquei os comandos, faltou explicar esse cara aqui, o InKey. O InKey é um comando que pega uma entrada de teclado. Então a gente aqui está pegando uma entrada de teclado nessa variável $, que é uma variável string, e comparando ela com vazio. Enquanto o $, for vazio, ou seja, enquanto ninguém digitar nada, ele vai ficar indo de volta para o 60. Então aqui a gente vai ter um loop, onde ele vai lá no 60, cria novas coordenadas pseudo-randômicas e gera um ponto pseudo-randômico. Então aqui, por exemplo, se eu pegar aqui esse cara, aqui ó, enquanto ele não tiver aqui o vazio, ele vai ficar voltando para a linha 60 e vai ficar colocando pontos na tela. Vamos ver isso acontecer aqui. Vamos dar o nosso .make. Vamos entrar aqui no Stars, né, que é o programa para gerar
as estrelinhas e aqui, ó. Tá vendo como é que ele tá gerando pontos randomicamente na tela? Isso aqui é o que a gente usa para gerar aquele efeito de estrelinhas, né? Normalmente você não vai colocar múltiplas cores, né? A gente botou múltiplas cores aqui para mostrar o Color Spill para vocês. Se a gente deixar esse programa rodando muitas vezes, vocês vão ver que algumas vezes a cor vai vazar. Por exemplo, a gente tem esse cara aqui, ó. Tá vendo como são dois pontos amarelos um do lado do outro? A possibilidade, aqui ó, deixa eu marcar para vocês o ponto. Tá vendo aqui, ó? A probabilidade de você ter dois pontos amarelos num sorteio randômico é muito pequena. Então o que aconteceu? Lembra lá que eu falei para vocês lá no início que as cores elas têm uma linhazinha e elas vão pela linha? Quando eu for explicar o Color Spill, esse fenômeno vai ficar um pouco melhor explicado para vocês, tá? Então não vamos nos adiantar. Mas aqui, à medida que a gente deixa o código rodando, ele vai gerando muitos pontos aqui, porque ele está sempre fazendo isso. E aí para sair aqui, a gente aperta alguma coisa que não seja vazio e ele volta lá para o nosso programa, o nosso loader. Vou utilizar outro code snippet aqui que vocês vão ver muito quando vocês verem listagens em Basic, que é o parâmetro step, que é esse cara aqui. O que acontece? O Basic ele também pode usar coordenadas relativas para alguns objetos, alguns objetos gráficos. Entre eles o P7. Vocês estão vendo aqui que a gente primeiro está criando aqui, ó, nesse cara aqui. Vocês estão vendo que a gente está criando nesse cara aqui um ponto na coordenada 88 com cor 15, ou seja, vai ser um ponto branco nas coordenadas 88. E logo em seguida a gente cria um novo ponto, porque a gente está usando um P7 aqui, usando step. Step em inglês significa passo. Então aqui a gente está dizendo, olha, partindo da última coordenada que você usou, que foi a 88, não dá nenhum passo no eixo X, mas dá 4 passos no eixo Y, ou seja, ele vai criar 4 pixels para baixo, ele vai criar um outro ponto. E esse outro ponto que ele vai criar vai ser esse na cor 10, que eu não me lembro agora exatamente qual é, eu acho que é amarelo, não tenho certeza, vamos ver na hora que a gente rodar. E aqui, obviamente, eu fico aguardando alguém entrar alguma coisa de novo lá no teclado para ele poder voltar. Então o que a gente vai ver? A gente vai ver um ponto criado na coordenada 88 e outro ponto 4 linhas abaixo. Então vamos rodar esse cara aqui, só para a gente ver ele criando esses pontos específicos. Então vamos rodar. Vamos rodar aqui o 1, que é o Color Spill 1. E aqui, ó, os pontinhos que ele criou aqui. Ele criou um pontinho branco aqui. Ele criou um pontinho branco aqui. Desceu 4 pixels e criou um pontinho amarelo aqui. Vocês veem que não houve Color Spill aqui. Ele criou um branco e um amarelo. E por que não houve o Color Spill? Porque o Color Spill ele só acontece nas linhas. Ele não acontece nas colunas. O Color Spill ele só acontece no eixo X, ele não acontece no eixo Y. Então aqui a gente vê que não houve Color Spill, porque cada ponto está na sua linha específica, não vai haver Color Spill. Mas agora, vamos ver agora o Color Spill aqui, que é praticamente a mesma coisa que a gente já desenhou no outro, usando os P7s da vida, né? Então aqui, ó, a gente tem 1.8, um ponto 4 linhas abaixo, e aí agora a gente cria um ponto na coordenada 80 com cor 2, e a gente cria um outro ponto na linha 12, coluna 8, na cor 8. E aí, se a gente fizer as contas aqui, o que vocês vão ver? A gente vai criar aqui, pegando a última coordenada, que é a coordenada desse cara, ele vai botar esse ponto 8 para a direita, né? Ou seja, ele vai andar 8 pixels na coordenada X, a partir da última coordenada. E aqui a gente vai ter um ponto na coordenada 12,8 com cor 8. E de novo, aquela espera que eu já expliquei para vocês. Então vamos rodar esse cara aqui para vocês verem o que ele vai desenhar.
só para vocês entenderem finalmente o que é o tal do Color Spill. Então vamos esperar ele executar. Vamos rodar o Color Spill 2. Tá aqui, vamos lá. Vamos entender isso aqui, ó. A gente criou, o primeiro ponto a gente criou na cor branca. Vocês estão vendo que não tem nenhum ponto branco aqui? Esses são os pontos que a gente criou. Por que não tem nenhum ponto branco aqui se logo o primeiro ponto que a gente criou era da cor 15? Quando a gente criou esse ponto aqui, 8,4 na cor 10, o que ele fez? Ele pegou esse cara aqui e criou o cara 4 linhas para baixo. Ou seja, ele criou esse ponto aqui. Esse ponto aqui foi criado com a cor 10. Ok, não houve Color Spill, porque eu já expliquei para vocês que o Color Spill não acontece no eixo Y, só acontece no eixo X. E aí ele pegou este cara aqui, 8 para a direita, né? E criou na cor 2. Então ele criou este cara aqui. Até aqui tudo bem. O problema foi quando ele foi criar esse cara aqui, porque esse cara aqui, ó, ele ficou na mesma linha do ponto. E ele foi criado com essa cor 8. Então o que aconteceu? Essa cor 8 vazou para esse ponto aqui. Então o ponto branco deixou de ser branco e passou a ser esse vermelho mais escuro aqui representado pela cor 8. E isso é o que a gente chama de Color Spill. Se a gente for lá na primeira aula, vocês vão ver o que eu estou falando. Lá na primeira aula eu mostrei para vocês aqui o Screen 2. Ó. No Screen 2 ele diz que ele tem gráficos de blocos de 8x8, que é esse cara aqui. Mas ele também fala o seguinte, que é 2 cores para cada 8x1. O que é 8x1? É 8 caracteres por uma linha, ou seja, se a gente mover este ponto aqui, ó, como a gente só moveu aqui, como a gente só moveu 4 pixels para cá, o que aconteceu? Ele vazou a cor para cá. Se esse ponto tivesse aqui, ou seja, se a gente, ao invés de mover esse cara 4 pixels no eixo X para 4 pixels no eixo Y, ou melhor, para 8 pixels no eixo Y, vocês vão ver que ele vai parar de fazer o spill. Quer ver? Vamos experimentar isso aqui no código. O ponto que a gente está vazando é esse ponto aqui, que foi o último que a gente desenhou. Então se a gente pegar aqui 8 mais 4 dá 12. Para 8 pontos, esse 12 aqui ele tem que virar 16. Então vamos alterar esse 12 aqui para 16. Vamos salvar o nosso código. E vamos rodar o código e ver lá se a gente vai ter um ponto branco agora. Vamos rezar que sim. Torçam aí, cruzem os dedinhos e vamos ver se a gente consegue corrigir esse Color Spill aqui. Color Spill 2. Olha lá. Se você olhar aqui, ó, aquele ponto que antes era vermelho, porque esse vermelho vazou para cá, ele agora tá branquinho. Por quê? Porque não tem Color Spill. Então toda vez que a gente for trabalhar com paleta de cores no MSX, em especial na Screen 2, a gente tem que ficar muito atento para que as nossas cores não vazem e muitas vezes a gente fica preso nisso aqui, porque a gente não entende porque que a cor tá dando uma certa diferença, né? É por causa desse efeito aqui. Então é isso aí, pessoal. Terminamos hoje mais uma etapa das formas básicas dos gráficos do Basic, do MSX1. Agora falta a gente falar sobre o Circle, né? Que é uma forma básica que permite a gente desenhar elipses, desenhar círculos, desenhar arcos. Mas como nós já estouramos o tempo de aula de hoje, eu não vou fazer isso nessa aula agora. Vai ter mais uma aula de gráficos básicos. E aí a gente já preparou o terreno para começar a brincar com coisas bem legais. Então, muito em breve a gente vai estar falando aí de sprites e de coisas mais bacanas, alguns algoritmos mais maneiros para a gente construir gráficos para jogos no MSX, que eu acho que é o que todo mundo quer aqui.
Então, continue acompanhando as aulas. Logo, logo nós vamos fazer aulas bem bacanas, assim. Vamos começar a ver os sprites no Basic, depois nós vamos ver os sprites de forma muito mais avançada usando o VDP do MSX. Então, continue acompanhando as aulas de Basic, que a tendência é só vocês melhorarem e cada vez mais estar fazendo coisas mais complexas. Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham curtido. Mandem aí o seu like, compartilhe o vídeo com seus amiguinhos e acima disso tudo que eu falei agora, nunca se esqueça, seja feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Se você está acompanhando aí nossas aulas de retroprogramação básica, você está vendo que nós estamos falando sobre os gráficos básicos do MSX1 usando o Basic. Então a gente está aprendendo aí as cores, as formas, os modos de tela que nós podemos usar, pontos, escrever na tela, tudo isso a gente já viu. Hoje nós vamos ver algumas coisas que estão faltando para a gente fechar esse ciclo básico aí dos gráficos básicos, poder avançar para coisas mais bacanas, como sprites, o VDP do próprio MSX. Então, hoje nós vamos falar sobre uma das formas que está faltando, que é a forma que permite a gente desenhar círculos, desenhar arcos, desenhar um monte de coisa. E também o comando Paint, que permite a gente pintar áreas específicas da tela, que é o que a gente vai falar hoje. Então, se você quer conhecer sobre os círculos e sobre esses detalhezinhos que faltam para a gente fechar o ciclo de gráficos básicos de MSX, vem comigo que a aula de hoje é sobre isso. Se você está acompanhando as aulas desde o início, você já sabe que o nosso projeto fica no GitHub do Debate Creator, que você pode encontrar aqui no github.com/Debate Creator. E as aulas de Basic ficam nessa pastinha aqui, MSX Basic. Então, se você já baixou o projeto, basta você vir aqui no nosso queridíssimo GitHub Desktop, escolher aqui o MSX Basic e dar um Fetch Origin aqui, que você vai atualizar o código que você já baixou. Caso você não tenha baixado o código da aula de hoje ainda, vai lá nas aulas anteriores, tem link aqui na descrição, aqui embaixo na descrição tem os links para as aulas anteriores, ou você pode acompanhar tudo desde o início usando a nossa playlist, então não se faça de rogado. Se você não tem o código ainda na sua máquina, assiste às aulas anteriores, acompanhe da playlist desde o início, para você não ficar perdido, e baixe o nosso código para a sua máquina. Uma vez que você tenha baixado o código para a sua máquina, você vai ver que a gente vai ter uma pastinha aqui chamada BASGRP. E essa pastinha BASGRP é a pasta que você precisa abrir, que tem os códigos dos gráficos básicos. Então você pode vir aqui, ó, File, Open Folder. Aí aqui você vai escolher aonde você desceu o seu código do MSX Basic. Aqui você vai escolher essa pasta aqui, ó, BASGRP, que é a pasta que tem os gráficos do MSX. Daí você vai clicar nela e dar selecionar pasta aqui, ó. E aí quando você der o selecionar pasta, ele vai abrir para você todos esses arquivinhos aqui. Lembrando, para quem ainda não acompanhou, que o altexec.base é o nosso loader, que lê todos os programas que tem aqui, para a gente testar. Então esses aqui são todos os programas das aulas anteriores. E o programa que a gente vai usar hoje é esse Circle aqui. Se você olhar lá o run, é o circle.bash. E o circle.bash é esse cara aqui, que é o que a gente vai estudar hoje. Então abre aí o teu código, que hoje nós vamos estudar esse código aqui, circle.bat, e vamos relembrar também um pouquinho lá das aulas de geometria da tia Cotinha, porque para desenhar círculo e arco, a gente vai precisar relembrar um pouquinho lá da geometria do segundo grau para poder desenhar esse círculo de legal. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar aqui, vamos primeiro entender a diferença entre o que é um círculo e o que é uma circunferência, tá? Uma circunferência, ela começa de um ponto central, então a gente escolhe um ponto central aqui e traça pontos equidistantes a ele. Então, por exemplo, se eu fizer essa linha aqui, e aí eu fizer isso aqui, ó, e aqui, ó, ligando esses pontos, eu vou ter um círculo. Na verdade, aqui, ó, eu tenho uma circunferência, tá? Essa parte externa aqui, que delimita o círculo, chama-se circunferência. E esse ponto central da circunferência, que está equidistante de qualquer ponto da circunferência, é chamado de raio. Então aqui, ó, esse cara aqui é o raio. Esse aqui é o raio da circunferência. O círculo, ele é a parte interna da nossa circunferência.
Então, se eu pegar aqui um cara e desenhar mais um cara aqui, ó. E essa parte interna aqui, que fica dentro de todo esse espaço delimitado dentro da circunferência, é o círculo. Então aqui a gente tem circunferência e aqui a gente tem círculo. Quando a gente está falando de circunferência, que é o que a gente quer desenhar essencialmente, quando a gente está falando de gráficos de MSX, existe um númerozinho mágico chamado π. Esse número π, ele é um número irracional e ele é um número fracionário. Então significa que a gente vai ter que definir ele como um número de precisão simples. A gente pode até usar precisão dupla, mas para o caso de computadores de 8 bits é sempre legal a gente trabalhar com precisão simples, porque são computadores mais lentos. Vocês lembram lá na aula de variáveis do MSX que as variáveis de precisão simples, elas são determinadas aqui por esse caractere aqui, exclamação. E aí a gente precisa aqui determinar o valor de π. Por que a gente precisa determinar o valor de π? Porque o valor de π é uma relação que existe entre a circunferência e o diâmetro. E para vocês entenderem essa relação, eu tenho que explicar para vocês o que é o diâmetro, né? Imagina que eu traçasse outro raio aqui, né? E determinando um ponto ao outro de uma extremidade da circunferência para outra extremidade da circunferência. Então aqui eu tenho um raio, isso aqui é um raio, e aqui eu tenho outro raio. Então, o diâmetro de diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então essa aqui é a fórmula do diâmetro. E a relação entre a circunferência e o diâmetro vai dar pra gente o valor do π. Então, quando a gente está falando aqui de circunferência, a circunferência ela começa no zero. Aqui no meio é π sobre 2. Aqui a gente tem π. Aqui a gente tem 3π sobre 2. E aqui a gente tem 2π. E isso é o que a gente precisa ter para conseguir desenhar uma circunferência. A circunferência, se a gente abrir aqui essa circunferência, imagina que a gente está abrindo ela assim, né? Vamos supor que a gente pegou a nossa circunferência aqui, tá? Pegou esse ponto aqui, esticou para cá, e esse ponto aqui esticou para cá. A gente vai ter uma linha. E existe uma relação que diz que essa linha aqui é igual a 3 vezes e meia, 3 vezes mais um pouquinho, o tamanho da circunferência. Isso é uma coisa importante também para a gente saber quando a gente está falando de circunferência. Então, como vocês puderam ver aqui, o cálculo do π é muito importante para a gente. Então, olhando aqui o nosso código, a primeira coisa que a gente faz depois das perfumarias aqui, né, de definir todas as variáveis como inteiras, botar no screen 2, botar as cores da tela, que a gente abre a tela gráfica para escrita, para a gente poder escrever lá, a gente calcula o valor do π aqui. E o valor do π, se vocês forem olhar lá as fórmulas matemáticas, ele é dado por 4 vezes o valor do arco tangente. Esse arco ATN aqui é uma função que dá pra gente o resultado do arco tangente de 1. E o arco tangente, o que é um arco, para vocês entenderem? O arco é um segmento da circunferência. Então, por exemplo, se eu pegar uma circunferência aqui, nossa, essa circunferência ficou muito torta, e pegar essa parte aqui da circunferência, isso aqui é um arco, tá? E essa fórmula aqui é uma fórmula matemática que nos informa o valor do π. E a gente vai precisar bastante do π durante os nossos exercícios, porque ele vai ser usado aqui no desenho da circunferência. E nós vamos desenhar circunferências agora. Então aqui nessa parte do código a gente prepara tudo para desenhar uma circunferência simples, tá? Para desenhar uma circunferência simples, a gente usa esse cara aqui, o círculo, que é o comando do Basic para desenhar circunferências, arcos e coisas relativas
podem ser retiradas de circunferências. E aqui, ó, esse XY aqui é a coordenada do ponto central da circunferência. Então esse XY aqui do círculo é esse ponto aqui, ó. É o ponto central da circunferência. R é o raio, que é essa linha aqui que começa do ponto central e vai até qualquer ponto da circunferência. E C é a cor da circunferência que a gente quer colocar. Então aqui a gente define esses parâmetros. Então a gente definiu aqui o Y como 80, para ficar mais ou menos no meio da tela. Definimos aqui um raio de 40 pixels. E definimos a cor 8. E aqui a gente colocou isso dentro de um for, que vai gerar coordenadas X para a gente, começando de 10, indo até 255, que é o final do eixo X, né? Todo mundo sabe que o X é esse eixo aqui. E ele vai aumentando esse valor de X de 5 em 5. Então o que ele vai fazer? Ele vai desenhar uma circunferência aqui, vai desenhar uma circunferência aqui, sempre indo de 5 em 5. Então no final da execução desse cara aqui, a gente vai ter uma sequência de círculos. E aqui a gente imprime o valor de π, para vocês conhecerem o valor de π e ver que essa fórmula matemática aqui, 4 vezes o arco tangente de 1, vai te dar corretamente o valor de π. Então vamos executar esse cara aqui para vocês verem essa primeira parte, esse primeiro trecho do código aqui. Então vou dar um barra make. Ele chamou o nosso loader lá, que vocês já viram algumas vezes. E vamos usar a opção 3 lá para chamar o círculo. Então aqui nós temos, ó, o valor de π, que é esse valor aqui. Como nós estamos usando precisão simples, a gente vai usar 2, 4, 5 casas decimais aqui. Então, π é igual a 3,14159. Esse aqui é o valor em precisão simples. E aqui também nós temos o resultado. Como vocês podem ver, ó, ele está gerando várias circunferências aqui, uma atrás da outra, fazendo um tubinho, né? Então vocês podem ver que ele criou um tubinho aqui. Como o ponto central no eixo Y é igual, os tubinhos todos são criados retinhos, bonitinhos. Só que o comando Circle não para por aí. Além de desenhar circunferências simples, a gente também pode usar ele para desenhar arcos, né? Para desenhar arcos, nós usamos outros dois parâmetros, que são esses dois parâmetros aqui, ó. Esse parâmetro aqui, arco inicial e arco final. E aqui a gente dá isso em radianos pro nosso queridíssimo Circle. Então vamos entender o que esse código está fazendo aqui. Ele começa criando o ponto inicial, XY, aqui na primeiro a gente obviamente apaga a tela. Aí a gente define que o nosso ponto central do círculo vai ser o ponto que fica bem no meio da tela, 128,90. Vamos dar um raio para essa circunferência de 70, uma cor 7, e aqui a gente está dizendo o ângulo inicial, que também, por ser em radianos, também é um número de precisão simples. E a gente está dizendo que esse ângulo inicial é o π sobre 2. E a gente já viu esse número π sobre 2 na nossa explicação. O π sobre 2, quando a gente explicou, a gente está dizendo para ele que o ponto no arco inicial é π sobre 2. Lembra quando eu falei que π sobre 2 era aqui? Então ele vai começar a desenhar o arco desse ponto aqui da circunferência. E aqui, ó, a gente define, nesse cara aqui, ó, a gente define o arco final. E o arco final a gente definiu como 3 vezes π sobre 2. E a gente também já viu esse número aqui quando eu expliquei lá sobre o círculo. O 3π sobre 2 é esse número aqui, ó, 3π sobre 2. Então ele vai começar o arco nesse ponto, porque esse aqui é o arco inicial, e ele vai terminar o arco nesse ponto. Então ele vai desenhar uma coisa que a gente chama de semicircunferência. Ele vai pegar e desenhar só essa parte aqui e não vai desenhar... Ele vai desenhar só a parte da esquerda. Ele não vai desenhar a parte da direita. Então vamos ver esse cara rodando para vocês verem que eu não estou mentindo? Vamos lá. Tá aí, ó. Viram como é que ele desenhou o certinho?
Então aqui, ó, isso aqui prova pra gente, ó, que esse ponto inicial do arco é igual a π sobre 2 e que esse ponto final do arco é 3π sobre 2. O que você vai querer fazer quando você estiver desenhando arcos é fechar os setores circulares. O que é fechar o setor circular? Vamos supor que você queira desenhar uma corda que feche um ponto a outro daquele arco que a gente definiu, né? Vocês viram aqui que esse código e esse código são absolutamente iguais. O que difere um código do outro aqui? O que está diferindo aqui de um código para o outro é que nesse cara aqui a gente pegou π sobre 2 e multiplicou por menos 1. Vocês que sabem aí matemática sabem muito bem que quando a gente multiplica por menos 1, o que a gente está fazendo? A gente está invertendo o sinal. Então, na verdade, aqui é negativo π sobre 2. E aqui a gente faz a mesma coisa e vocês sabem que é negativo 3π sobre 2. Então, quando a gente usa números negativos, ao invés de usar números positivos, a gente fecha os setores circulares. E para isso, basta a gente inverter o sinal do arco em radianos. Então vamos ver esse código aqui agora, só para vocês verem que eu não estou mentindo para vocês. Tá aí. Agora vocês viram que, diferente do último exemplo, nós desenhamos uma corda que começou aqui e terminou aqui. Então, essa é a melhor forma da gente desenhar semicírculos ou desenhar ângulos, se a gente quiser. Basta a gente determinar qual é o ângulo inicial, o ângulo final, inverter para menos 1, e aí você criou esse arco aqui delimitado. Por que é importante delimitar? Porque daqui a pouco a gente vai ver no Paint, que quando a gente usa a função Paint, né, vamos supor que a gente quisesse desenhar o semicírculo da nossa circunferência, quisesse pintar isso aqui de alguma cor. Se eu não desenhasse essa corda aqui, o que ia acontecer? O Paint ia vazar para a tela inteira. Mas agora, como é um polígono delimitado, se eu mandar um Paint em qualquer ponto aqui dentro, ele vai pintar só a área delimitada, não vai pintar a tela toda. E a gente vai ver isso mais para frente. O comando Circle também desenha elipses. E o que é uma elipse? Uma elipse nada mais é do que um círculo achatado. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui uma circunferência qualquer, existe uma relação entre o eixo X e o eixo Y. Esse aqui é o eixo X e esse aqui é o eixo Y. E matematicamente, o achatamento ideal para você conseguir um círculo perfeito é de 1,25. Isso é dado pela matemática também. Então aqui, ó, nesse trecho de código onde a gente achata uma circunferência, a gente tem um outro parâmetro aqui no final, depois de todos esses parâmetros que nós já usamos, que é o parâmetro que define o achatamento, ou seja, a relação entre o eixo X e o eixo Y. Para a gente conseguir uma circunferência perfeita, a relação é 1,25. Se você diminuir de 1,25, você achata ele no eixo Y. E se você aumentar, você achata ele no eixo X. E agora eu vou fazer umas demonstrações aqui para vocês verem. Então, por exemplo, se eu quiser achatar no eixo Y, eu vou botar aqui, em vez de botar 1,25, eu vou botar 0,80, por exemplo. E vamos rodar esse cara. Tá aí, viram como é que a elipse ela ficou achatadinha no eixo Y? Agora, para a gente poder ver isso aqui melhor, vamos trocar esse achatamento aqui para um número maior que 1,25. 2,75, por exemplo. Olha aí, viram? Sentiram a diferença de um para o outro? Olha só. Olha só como é que agora ele ficou muito mais no formato de um charuto. Antes ele tinha ficado achatado como uma bola, como se alguém tivesse sentado numa bola. Agora é como se a gente tivesse pego os dois lados, comprimido e construído uma elipse estilo charutinho, né? E agora, para finalizar a nossa aula, que já se estendeu bastante, por sinal,
mas é bom que a gente atira logo esse assunto da frente. Nós vamos aprender o comando Paint e para isso nós vamos unir tudo que a gente já aprendeu até agora, desde as aulas anteriores até agora. Nós vamos fazer um exercício legal, nós vamos desenhar a bandeira do Japão, que é a bandeira mais fácil de desenhar, em homenagem aí ao MSX. Vamos desenhar aí a bandeira da Terra do Sol Nascente, que é onde o MSX foi criado. Então aqui, ó, um códigozinho de 5 linhas, a gente consegue desenhar a bandeira do Japão. Então, para quem não conhece a bandeira do Japão, acredito que todos conheçam, ela nada mais é que um grande retângulo branco com um círculo vermelho no meio. E quando eu digo círculo, é círculo mesmo, porque aqui é a circunferência, mas como ele é pintado de vermelho dentro, né? Então é um círculo. Então o que a gente tem que fazer é desenhar um quadradão branco e dentro desse quadradão branco desenhar uma esfera perfeita vermelha. Então vamos lá. Primeiro a gente vai desenhar o quadradão branco aqui. Esse line 1125591, vocês sabem que ele vai desenhar começando no ponto 1, que é o primeiro ponto da tela. Então vamos supor que o nosso MSX, que é a tela do nosso MSX, o ponto 1 seja esse. E a gente sabe que o ponto 255191 é esse ponto aqui. Então a gente vai preencher a tela inteira com a cor 15, que é o branco, e box para a gente desenhar uma caixa e não desenhar uma linha, e F de fio para preencher essa caixa com a cor 15. Então aqui vamos desenhar esse quadradão branco em toda a tela. E aqui nós vamos começar a desenhar a nossa circunferência. Vamos pegar aqui, começando no ponto central da tela, que são as coordenadas x 128 e y 90. Vamos botar um raio de 50 pixels e vamos usar a cor 8. Para quem não lembra, a cor 8 é a vermelhona. Vocês podem usar lá aquele programinha lá que desenha todas as cores, para vocês verem a cor 8 lá, para vocês verem qual é. E aí nós vamos desenhar um círculo nesse cara aqui, XY, que é 128,90, raio 50, cor preta, cor vermelha. Vamos dar 2 parâmetros aqui, porque a gente não quer desenhar o ângulo completo, a gente quer desenhar a circunferência completa. Então aqui é 1 parâmetro, 2 parâmetros, seria o ângulo final e o ângulo inicial que a gente vai omitir, que a gente quer desenhar. E aqui a gente vai usar aquela relação perfeita, que é 1,25. A gente poderia até colocar aqui o valor de A, né? Poderia colocar ele como uma variável também, para a gente poder manipular isso melhor no futuro. Então vou botar aqui a 1,25. E aqui a gente vai usar A. Que aí a gente garante com esse parâmetro aqui que a gente vai desenhar uma circunferência perfeita. E aí vem o que a gente quer aprender aqui, tá vendo? Para a gente fazer o círculo, e não só a circunferência, a gente tem que pintar ele. Para pintar ele, a gente usa a função Paint. A função Paint ela recebe um ponto inicial e um ponto final e uma cor. Então, como eu estou usando aqui os mesmos X e Y do círculo, eu também estou usando o ponto central da tela. Então, o que acontece? Essa pintura vai ficar circunscrita dentro da circunferência, ela não vai vazar para o resto da tela. E a cor que a gente está usando aqui é a cor que a gente definiu aqui da circunferência, que é o 8. Então também vai pintar toda a parte interna da circunferência com 8. E aqui a gente vai esperar apertar um botão para continuar. Então vamos ver a nossa bandeira do Japão funcionando? Vamos lá, galera. Olha aí, galera, bandeira do Japão, bandeira do Sol Nascente, terra do MSX. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido bastante aí. Se vocês quiserem um exercício para fazer aí durante a semana, escolham bandeiras aí de países que vocês queiram construir aí, usando todos esses recursos gráficos que eu ensinei para vocês, bandeira da França, bandeira da Colômbia. Tentem aí criar outras bandeiras aí que vocês achem legais, como exercício de casa. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, espero que tenha sido divertida, que seja bacana aí vocês brincarem com os gráficos do MSX e, acima de tudo, nunca se esqueça, seja feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, meu muito amado escovador de bytes.
Hoje nós vamos continuar aquela playlist que ficou esquecida no mês passado, que é a playlist de Basic, para você aí, programador, que está curtindo a nossa playlist de Basic. Hoje a gente vai recomeçar no Basic, fazendo uma paradinha muito legal, que vai ser os seus primeiros passos aí na programação de jogos, porque hoje nós vamos começar a mostrar como nós fazemos sprites em Basic. Então pega seu café, vem comigo, porque hoje nós vamos começar a programar os sprites no Basic. Primeiramente, se você ainda não baixou o nosso código, assiste às aulas anteriores dessa playlist aqui, da playlist de programação Basic, e vocês vão vir aqui no nosso queridíssimo GitHub Desktop e fazer aquele nosso processinho para baixar o código. Se você não sabe baixar o código, se você não baixou o código ainda, assiste às aulas anteriores. Se você já assistiu às aulas anteriores, já baixou o código, basta você vir aqui no GitHub Desktop, vir aqui nessa opção aqui, ó, Fetch Origin, clicar nela, que ele já vai automaticamente pegar todo o código que está comitado lá no nosso repositório do Basic do Byte Creator e vai trazer o local para sua máquina. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa aula aqui abrindo o Visual Studio Code. Vocês já conhecem o Visual Studio Code, se não conhece, entra lá na playlist de ferramentas. Todas as ferramentas que a gente usa aqui no Byte Creator estão lá na playlist de ferramentas. Então basta vocês observarem os vídeos anteriores aí de ferramentas que vocês vão ver. E a aula de hoje ela vai ficar aqui dentro dessa pastinha aqui, MSX Basic, que é a pastinha que a gente baixou lá do nosso queridíssimo GitHub. E a gente vai hoje estudar o código que está nessa pasta aqui, ó. Essa pasta aqui, Sprite. Então esse é o cara que a gente vai estudar hoje. Então vamos abrir ele aqui. Quando a gente abre aqui o nosso queridíssimo Sprite, a gente percebe que tem alguns arquivos aqui. Tem o altexec.bash, como sempre. E a gente já tem um programinha nesse altexec.bash, que é o sprite01.bash. Então aqui tem as opções para a gente escolher ele. E o que é o sprite01.bash? O sprite01.bash é um exemplo clássico de como a gente cria um sprite usando o Basic no MSX. Agora aqui tem que, antes de a gente começar a estudar, esta aqui é a forma do Basic trabalhar com sprites, tá? Existem outras formas muito melhores e muito mais eficientes da gente trabalhar com sprites no Basic. Em especial usando os comandos poke e pick, que permitem a gente usar os comandos do VDP para fazer uma forma muito melhor da gente criar os sprites e manipular os sprites de forma muito mais rápida, muito mais eficiente e muito mais inteligente. Só que, de novo, passinhos de bebê, galera. Vamos começar aprendendo a trabalhar no Basic mais simplório, e aí nós vamos avançando dentro desse conceito simplório e indo para os conceitos mais bacanas. Então esse aqui é um exemplo que eu tirei do curso de Basic MSX volume 1, da página 67, devidamente creditado aqui. E é um exemplo muito, muito simples de uso de sprite no MSX. Então vamos começar a estudar esse cara aqui. Nós começamos o programa, como sempre, com aqueles nossos comandinhos que preparam a tela pra gente, tá? Então a gente coloca a tela no screen 2, lembrando que a screen 0 não manipula sprites, porém a screen 1 manipula. Então você pode usar sprites na screen 1. Só que normalmente jogo, esse tipo de coisa, a gente sempre escreve na screen 2. No mínimo na screen 2 quando a gente está falando de MSX1, né? No MSX2, 2 Plus, a gente tem outros modos mais avançados e melhores. Como a gente está falando de MSX1 aqui, vamos usar a screen 2. E aqui a gente bota um color aqui 15.1, que ele coloca letras em branco, fundo em preto, borda em preto. E aí começa o primeiro motivo pelo qual os sprites em Basic são muito, muito ruins. Os sprites em Basic são muito ruins porque o Basic, sabe-se lá por que cargas d'água, ele cria os sprites como strings. Então aqui, ó, esse $CHR nada mais é do que você criar uma string em cima de um número binário. E aqui, ó, como vocês podem ver, os sprites do MSX normalmente eles são 8x8. Então aqui nós temos esse número binário, e esse número binário aqui, vocês podem ver que é um número de
8 bits igual a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. E por que isso aqui está em binário? Isso aqui está em binário porque toda vez que esse 1 estiver ligado, a gente está pintando o quadradinho, a gente está acendendo o pixel. E se você quiser entender isso aqui um pouquinho melhor, dá uma olhada lá na playlist de ferramentas, quando eu falo sobre o Tiny Sprite, lá na playlist de ferramentas. Eu vou linkar aqui para vocês darem uma olhada nesse vídeo lá. Lá eu explico muito melhor como é que é a ideia do sprite de uma forma geral e abrangente. Mas pensa o seguinte, toda vez que você vê um 1, é um pixel aceso. E toda vez que você vê um 0, é um pixel apagado. Então, se a gente colocar isso aqui numa matriz, vocês vão ver uma coisa muito interessante. E vai acender uma linha inteira de 8 pixels. Então, ele vai pegar esses 8 pixels aqui e vai acender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E aí ele vai transformar isso aqui numa string e vai jogar no meu $1, que é, vocês já viram isso aqui é um vetor de strings. O $1 é um vetor de strings. Se você quer saber o que é um vetor de strings, dá uma olhada lá na aula de algoritmos e estrutura de dados, quando eu explico para vocês o que é um vetor. Também vou linkar aqui no canal para vocês darem uma olhada. E no fim, pensa que o teu A1 no final vai ter isso aqui. E aí nós vamos para o A2. O A2, ele pula o primeiro, acende o segundo, então ele acende esse cara aqui. Aí ele pula mais 1, 2, 3, 4 e acende o quinto. 1, 2, 3, 4 e acende o quinto. E o último ele deixa desligado. O A3, ele pula 2, acende 1, pula 2, acende 1. E, olhando de trás para frente, ele também pula 2 e acende 1. Aqui ele acende os dois no meio, ou seja, ele vai acender esses dois aqui. Aqui, de novo, ele vai acender esses dois aqui. Opa, peraí que eu fiz errado. No 6, ele vai começar a construir o contrário. E aí ele vai construir o contrário. E aí, por último, ele vai fechar a linha. Então, se vocês olharem muito bem, ele está tentando criar aqui uma espécie de mira, como se fosse uma mira para você apontar. E depois que ele faz tudo isso aqui, constrói todos esses binários aqui, vocês percebem que em binário é muito fácil você identificar a figura que está sendo construída, né? É só você olhar um a um e ver que ele está efetivamente construindo uma mira. É muito fácil de você fazer essa associação quando você está criando o sprite em binário. Só que no fundo isso aqui é um número binário. Então, por ser um número binário, se você ao invés de querer escrever dessa forma, você quiser converter esse número aqui para um número decimal, você pode. Você abre lá a nossa calculadora do programador. Coloca lá em binário. Coloca lá 8 uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E você vai ver que esse número em decimal é 255 ou FF em hexa. Então aqui você tem várias opções que você pode usar. Ao invés de usar isso aqui, você pode usar, por exemplo, 255, que é o número binário. Ou você pode colocar isso em hexa. E aí você pode colocar, no caso é H, FF. Todas essas formas são possíveis e aceitáveis quando a gente está mandando números para o nosso queridíssimo BASIC, e ele vai interpretar todas elas da mesma forma, porque é o mesmo número escrito em bases numéricas diferentes. Daí agora, olha só que legal, ele faz um loop for next aqui, onde ele cria uma string que vai ser igual a ela mesma, mais o $A indexado de i. Então o que ele está fazendo aqui? Se a gente rodar esse comando aqui, $CHR, isso aqui, a gente puxar lá o nosso queridíssimo WebMSX,
e der um comandinho aqui, ó, print HR dólar é comercial B 010000 01000010. Olha só o que ele vai imprimir pra gente. Ele vai imprimir a letra B. Esquisito, né? Ele imprimir a letra B. E aí agora é aquele momento que vocês me fazem aquela pergunta: Maniel, por que é desta forma? E a única explicação que eu dei pra dar pra você, meu querido descobridor de bytes, é porque os caras do Basic, quando estavam escrevendo isso aqui, estavam chapados. Porque essa é uma forma muito ruim, muito ineficiente de fazer esse troço. Mas é assim que funciona no Basic. Então, vamos fazer da forma que o Basic quer. No final, só para vocês verem a groselha que ele vai gerar agora, eu vou colocar aqui na screen 1, para a gente poder escrever texto na tela, tá? Vou comentar todas essas linhas aqui e vou mandar ele imprimir o que ele gerou no final, como é que vai ficar a string B dólar. Só para vocês verem a groselha que ele está gerando. Então vamos chegar aqui, vamos dar um ponto barra make e vamos rodar esse cara. Vamos lá na opção B. Olha isso aqui. Isso aqui, esse monte de lixo aqui, ó, foi o que ele criou, o que o Basic precisa interpretar para fazer o texto. Então, como vocês podem ver, a legibilidade disso aqui é 0 e a eficiência disso aqui é 0, é muito ruim. E aí nós temos que olhar agora a linha 125 e vamos trazer de volta as linhas. Porque aquela groselha que vocês viram na tela agora, ela vai entrar para esse comando sprites1 do Basic. E o que é o sprites1 do Basic? Vamos abrir lá o manual do Basic para a gente ver o que faz esse comandinho sprites. Então aqui, ó, no nosso manual de Basic do Expert Gradiente, o que ele diz aqui pra gente? Ele diz que o sprite $, ele define os dados de um sprite. E o que é definir os dados de um sprite? Isso aqui, por baixo dos panos, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela string toda escrota lá do interpretador Basic, vai transformar em um número e vai jogar lá na tabela de sprites do VDP do MSX. À medida que a gente for entrando nas aulas de arquitetura MSX, a gente entrar no VDP, a gente vai ver que tem uma areazinha lá dentro do VDP, que é onde a gente coloca todas as receitas de bolo para se desenhar sprites. E os sprites do MSX, nós podemos ter no TMS 9918, que é o processador de vídeo do MSX1, a gente pode ter até 32 fórmulas de se montar um sprite, que vão de 0 a 31. Então, quando a gente dá lá o nosso queridíssimo sprite $1, a gente sabe que aquela areazinha de memória lá do VDP, onde a gente coloca os sprites, a primeira areazinha dela vai receber aquele B, dólar B lá, aquela maluquice lá que ele escreveu, vai ficar aqui dentro dessa área do VDP. Então, a gente define o sprite lá dentro para o nosso uso. E aqui, ó, olha só que bacana. Logo depois, a gente tem um outro comando chamado put_sprite. E esse comando put_sprite é o comando que faz a mágica acontecer, tá? Primeira coisa que nós temos que entender quando a gente fala de sprites é que os sprites do MSX, eles ficam em camadas. E quando eu falo camada, pensa naquelas camadas daqueles editores gráficos, tipo, sei lá, Photoshop da vida, né? Que você faz um desenho, ele fica numa camada, aí você faz um outro desenho, ele fica numa outra camada. E aqui, ó, no put_sprite, a gente está dizendo que o sprite que fica aqui na camada 0 vai ser posicionado na coordenada 110, 60, ou seja, aqui é a coordenada X e aqui é a coordenada Y. Ele vai ter a cor 8, então isso aqui é cor. E ele vai usar o modelo 1.
E esse 1 aqui é o mesmo 1 aqui. Então o que a gente está informando para o Basic aqui é que a gente vai usar esse modelo de sprite aqui, 1. E logo depois a gente tem um outro put sprite, só que agora a gente vai usar a camada 1. Então vamos abrir aqui, ó, para a gente entender melhor esse conceito de camadas. Vamos abrir aqui o nosso comando put sprite, só para vocês entenderem um pouquinho melhor o que são as camadas, tá? Tá aqui o put sprite. Então aqui, ó, aqui a gente tem o número da camada. As coordenadas. Ele também aceita aquele comandinho step, né? Se você quiser posicionar um sprite relativo ao outro. E aqui um exemplo de uso. E aqui ele diz, ó, que a coordenada x pode estar entre menos 32 e 255. Por que menos 32, Manel? Se você disse lá, quando você explicou que a screen 2 ela começa em 0, vai até a 255. Por que é que eu tenho esse menos 32 aqui? Porque eu posso posicionar o sprite fora da tela. Então vamos supor, vamos supor que essa bolinha aqui seja o meu sprite. Eu posiciono ele fora da tela. E aí eu vou mexendo nas coordenadas dele, vou trazendo ele para a tela. E aí eu posso trazer ele aos poucos. Então vai aparecer um pouquinho aqui. Aí quando eu mexer nele de novo, ele vai vir para cá. Então eu posso posicionar ele fora da tela e fazer ele andar para dentro da tela, tá? Isso é uma coisa que o put sprite permite a gente fazer. A mesma coisa no eixo Y. Eu posso colocar lá o meu sprite fora da tela e vir trazendo ele para dentro da tela. Então agora aqui vamos dar mais um ponto make. Só para a gente ver aqui o que ele vai fazer agora. Vamos rodar. Olha aí os nossos dois sprites aí. Esse sprite aqui, o vermelhinho, que é o sprite que está com a cor 8, ele está na camada 0. E esse sprite aqui, que é o sprite 1, esse aqui, esse Fúsica aqui, ele está na camada 1. E pela lei das camadas do MSX, o sprite que estiver na camada mais baixa sobrepõe o que está na camada mais alta. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse sprite 1 aqui, vamos alterar as coordenadas dele para ele ficar por baixo do sprite vermelho. Então aqui vamos botar aqui a camada, a posição X dele. Vamos botar aqui 112 e aqui ao invés de botar ele na 70, vamos botar na 62. Vamos salvar esse cara. Rodando de novo. Olha lá, viu? Não sei se vocês notaram, mas o sprite vermelho, ele ficou por cima do sprite Fúsica. Por quê? Porque o sprite vermelho está na camada 0 e o sprite Fúsica está na camada 1. E dito tudo isso, meu amigo escovador de bytes, a nossa aula acabou, porque já passaram 20 minutos aqui, ó. Vocês nem notaram esses 20 minutos passando, né, pessoal? Foi muito legal. Mas hoje nós fizemos uma grande aula que explica as bases dos sprites no Basic. Porém, uma grande aula de como não se fazer sprites, é incrível, né? A gente fez uma aula de 20 minutos para explicar como você não deve fazer um sprite. Nas próximas aulas, nós vamos apresentar formas mais eficientes de gerar os sprites. Ao invés de a gente criar uma string, converter isso para um número, jogar isso para a memória do VDP, tudo isso usando as maneiras ineficientes e pouco práticas do Basic, nós vamos aprender alguns macetinhos para já mandar o número direto para o VDP e assim cortar algumas camadas inúteis que o Basic colocou na nossa criação de sprites do MSX. Então se prepare aí para a próxima aula. Na próxima aula a gente vai fazer um código um pouco mais evoluído do que esse. Vamos introduzir outros conceitos bem mais importantes.
e com isso você vai ficar muito mais feliz. Um grande abraço e não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos, dar o like e ser feliz. Até a próxima, pessoal!